Meus queridos jovens do terceiro ano, que prazer reencontrá-lo com vocês. Eu falei para vocês, eu volto ainda com hidrografia. E um fato importante, meus queridos jovens, meus queridos professores, nós que formamos a equipe de geografia, eu, professor Arimateia, o professor Rogério e... Professor Jorge. Andando pelo Rio de Rondônia, eu encontrei o professor Jorge, olha, ele estava subindo madeira. Rapaz, tava subindo madeirão lá de Canoa, esse cara me pegou a laço, vamos lá dar aula. Eu não falo para vocês que o madeira serve para uma comunicação, meu filho. Ele foi do passado, é do presente e, claro, do futuro. O Jorge está planejando o futuro. Jorge, e esses meus queridos jovens do terceiro ano já me convidaram para ir comer um peixe lá com eles. Mas como eu moro distante, né? Não sei se você vai, né? Não sei se vou convidar você, tá? Comigo tá convidado, tá? Também teve churrasco. É, né? Foi um conclusão, tá? Um caldo de mandi já tá bom demais. Eu passei para os colegas professores que estão lá, tá? Porque eu falei que estava muito longe, a gasolina tá cara pra caramba. É verdade. Tá? Aí, é com eles. Mas, Jorge, é um prazer fazer com você essa dupla. E aí, olha, meus queridos alunos, esse aqui foi meu aluno, hein? Portanto, ó, o cabelo dele não tá nem branco, o meu já tá quase, tá? Isso me dava um trabalho. Sufoco, tá? Jorge, que quem diz, o tempo sempre volta, né? Encontramos aí. Jorge, mas é muito bom. Naquela época eu já falava do Rio de Rondônia, Jorge. Já, o professor Arimateia, por isso que eu chamo ele de lenda viva. O cara é fera, meu amigo. O homem é uma enciclopédia ambulante. Ele anda para todo canto e o conhecimento está tudo na mente, não precisa de livro. Ele foi meu professor realmente de geografia geral e de Rondônia. Há mais ou menos, acho que uns mais de 20 anos atrás. Foi em 94, Jorge. 94, 95. Quando eu cheguei em Porto Velho, falaram assim, você vai dar aula de geografia de Rondônia. Castelo Branco. Castelo Branco, mesmo. Colégio Castelo Branco. Eu procurei material, não tinha. Eu digo, meu Deus do céu, mas eu sou formado em geografia, o que é que eu devo fazer? Fui até a universidade, pesquisei, tinha pouca coisa, mas montei um material aí. E claro, meus queridos, hoje essa geografia de Rondônia está sendo desmembrada, desvendada para os nossos jovens queridos aí, que são nossos ex-alunos, né? E como você que fez o curso de Geografia na Universidade Federal. Perfeito. Eu falo para ele que o nosso estado, que é o nosso território, o que é conceito de território, que é o nosso lugar, nós temos vários lugares, mas o meu lugar do Brasil é Rondônia. Essa terra linda, maravilhosa, né, professor Jorge? Exatamente. Por sinal, você já viajou por aí, por onde eles estão, né? Já nossos foi alunos, em né? vários lugares aí, né, de Rondônia, inclusive lá para Vilhena, passando por algumas aldeias indígenas, ok? Ali, Vilhena, Cabixi. Então, galera, é o seguinte, voltando no assunto sobre material, hoje a geografia de Rondônia, professor, o nosso querido aluno, ele está tendo uma alta qualidade de um material que já chega lá na ponta para ele. Correto. No meu tempo, não tinha nem livro, você não tinha nem livro para dar aula para gente. Não tinha nem xerox. Não tinha nem xerox. Olha como faz tempo, hein? Não tinha nem xerox. E hoje o material está chegando de alto nível, de alta qualidade, lá na ponta. Naquela época eu tinha que copiar tudo no quadro, no giz. Né? Então... O giz tinha um cheiro de barata danado. E qual é a recomendação que a gente sempre dá para o nosso querido aluno? Que aproveite. Aproveite ao máximo, isso é uma oportunidade, é a escola fazendo o melhor para você. Olha que mapa lindo esse que aparece para eles, né? Essa capa linda, maravilhosa. Naquela época, né? Essa capa nós não tínhamos, né? Olha só aí quanta beleza, lindo esse nosso estado, né? Mostrando aí o agronegócio, mostrando a agricultura, nossas florestas. E ali os nossos nomes, né? E a professora, a intérprete, a professora Arimateia e o Adelina. Aí é peso pesado, imagina só, tá? Você ter aula com esses três feras é top da balada. Mas, meu querido Jorge, muito obrigado por Vou lá continuar aqui fazendo nossas pesquisas para a unidade 2. Correto. Eu estou escrevendo, estou fazendo as pesquisas. Estamos juntos, tá? Beleza. Galera, foi um abraço. Convido o Jorge, tá? Para o churrasco, ok? Fechou. Galera, um abraço aí. Até a próxima. Tamo junto. Valeu. Tudo de bom, professor Jorge? Foi um prazer. E aí nós estamos na aula hoje 6.1. 6.1, ok?
Portanto, quando nós falamos da aula 6.1, nós estamos falando disso aqui, ó. Continuando os rios de Rondônia, nós estamos falando da bacia do rio Mutum, Paraná, a bacia do rio Jaci-Paraná, da bacia do Jamari e a bacia do rio Roosevelt. Ou seja, são bacias que também têm a sua importância por onde está passando, os lugares que ele vai contornando, tá? Tudo isso nós temos sempre de entender esta integração que este rio faz. Beleza? Vamos aí à bacia do rio Mutum, Paraná. Veja só, está situada no noroeste do estado de Rondônia, entre os municípios de Porto Velho e Nova Mamoré. Portanto, veja só, quem conhece aqui Porto Velho a Guajará-Mirim, você viajando de Porto Velho a Guajará-Mirim, você vai passar por o rio Mutum, Paraná. Ele é um rio pequeno quando compara aos grandes rios da nossa região, tá? Mas olha só o que ele tem de importante nessa região, ó. A reserva indígena Caripuna, tá? Ok? Portanto, uma reserva indígena bastante importante nessa região. Quando você observa o mapa do estado, observa bem aqui o mapa do estado, ok? Agora, observa a localização. Veja o que eu falei ainda agora há pouco ainda agora há pouco. Veja o que eu já falei para vocês de localização geográfica. Olha aqui, Rondônia. Latitude. Aqui eu tenho 14. Portanto, ele está aqui acima, dá 13. Aqui eu tenho 8. Aqui em cima. Aqui 60. Aqui 67 aproximadamente. Isso é o quê? A localização de Rondônia no espaço global. No espaço global. Esse mapa tem uma escala que 1 centímetro é igual a 5 quilômetros. É só observar aqui, ó. 5, 10. Aí, mas Arimatea não tem 20. Claro, não tem 20, mas eu sei que aqui vai ser 15, 20, 25, 30, 35, 40, porque os dois primeiro tem. Beleza? Mas aqui que está nos importando aqui é o rio Mutum, Paraná. Já fui até essa região. Tá uma região muito linda, uma floresta muito bonita. Parabéns, rio Mutum, Paraná. A penetração aí na reserva Roosevelt. Detalhe, também é um rio perene. Em Rondônia, a maior parte dos rios são perenes. Bacia do Jaci-Paraná. Veja o que diz aí o nosso texto. Leia aí, por favor. É um afluente do rio Madeira. Olha aqui, ó. Lembra que eu já falei para vocês que todos os rios de Rondônia, direto ou indiretamente, vão parar no Madeira, que se une a Jaci-Paraná, no município de Porto Velho. Lembrar que o município de Porto Velho é muito extenso mesmo, tá? E aí, ele tem o parque, ó, estadual Guajará-Mirim com 216 mil hectares. É muito, muito grande mesmo, tá? Forma fronteira oeste dos 197 hectares da reserva extrativista Jaci-Paraná, criado em 96, tá? Portanto, agora nós temos aí o rio Jamari. E aí, Jamari, ó, aonde é que ele nasce, ó? Chapada dos Parecis. Um detalhe, viu, gente? A maior parte dos rios de Rondônia nascem no rio, na Chapada dos Parecis. Nós já tivemos um mapa aí na aula passada mostrei para vocês que o rio Jamari, que o rio Ji-Paraná, o Machado, e esses rios que nós estamos falando agora, Mutum, Paraná, Jaci-Paraná, são rios que têm como divisor de água a parte cimeira, a parte mais alta do estado, a nossa Chapada dos Parecis. Ok? Portanto, esse rio deságua no rio Madeira, juntamente com o rio Candeias. Mas o que tem de grande importância neste rio, como você pode perceber aí, é a hidrelétrica de Samuel.
Essa hidrelétrica de Samuel deu origem a um município, Itapuã do Oeste. E aqui na nossa cidade de Porto Velho, nós temos aqui hoje um grande condomínio, chamado de Eletronorte, que foi construído justamente na época da construção dessa hidrelétrica. Lembrando a vocês que a hidrelétrica do Jamari, que é a hidrelétrica de Samuel, foi construída nos anos 80 com um projeto chamado de Polo Noroeste, que foi financiado pelo Banco Mundial para trazer energia para o nosso estado, para o desenvolvimento. Hoje, Samuel continua sendo bastante importante, mas ela não produz energia suficiente para o nosso estado. Entendeu bem isso aí? Hoje, Samuel está interligado também já ao sistema nacional, e aí você tem essa contrapartida. Beleza? Agora, aonde é que está localizado o rio Jamari? Olha aí, você observa aí nessa imagem o rio Jamari, observa bem aqui, ó. O que nós temos aqui? O que é que está escrito aqui? Está vendo aqui, ó? BR-364, tá? Aqui, ó. Olha aqui onde passa aqui, ó. BR-3, olha aqui onde está Itapuã do Oeste, ó. Esse é o lago, ó. Ele é gigante aqui, ó. Certo? Muito grande. A Floresta Nacional do Jamari. Beleza? Aqui você tem Candeias do Jamari e a BR-364. Sempre vou mostrar isso, ó. BR-364. É esse aqui, ó. Essa é a BR-364. Chega aqui, faz uma curva aí, ó. Segue para Porto Velho. Beleza? Nós temos aqui que o rio Jamari tem sua nascente no sudeste da Serra dos Pacaás Novos, tá? No pico Tracoá, que é o pico mais alto do nosso estado, ó, sendo aproximadamente 700 metros, ele chega a mais de 1.000 metros de altitude. Corre no sentido norte, com 500 canais de primeira ordem, linha de água que tem tributários, que drenam uma área de 3.562.766 quilômetros, tá? Desemboca onde? Na margem direita do rio Madeira, tá? A bacia do Jamari está dividida em 4 subbacias: Alto Jamari, Baixo Jamari, Alto Candeias e Baixo Candeias, tá? Portanto, vejam aí que as suas nascentes estão, ó, no município aí de Ariquemes, no sul do município de Ariquemes. E aí, região mais alta, Pacaás Novos, ok? Dentro desses afluentes que nós temos para o rio Jamari, se destaca o rio Massagana, pela margem esquerda, e o rio Branco e Canaã, pela margem direita, ok? Portanto, são rios importantes para a nossa região. Como eu falei para vocês na aula 5.1, os rios de Rondônia, eles são importantes pela navegabilidade. Nem toda a área é navegável, mas tem grandes espaços navegáveis. Foi aí que penetrou o colonizador. Ele é muito importante pela questão da produção de alimentos pescados, pela questão do turismo, e hoje interliga grandes áreas aí, agrícolas, reservas de proteções ambientais, nós temos áreas indígenas. Tudo isso é importante para o nosso estado. E claro, temos de levar em consideração que esses rios são alimentados pelas chuvas que ocorrem dentro do nosso estado, principalmente de outubro até abril. A partir de abril o rio começa a descer. Portanto, nós temos um período chamado de cheias do rio e um período em que o rio está muito baixo, que é chamado de vazante. Tá? Portanto, as cheias do rio de Rondônia ocorrem principalmente em fevereiro e março. Daí ele começa a baixar. O rio Madeira também, com isso, tem um período que é muito bom para a navegação, mas tem um período em que há dificuldade para a navegação. Beleza?
Portanto, tudo isso vai nos trazer esse conhecimento sobre essa nossa hidrografia, levando a você a fazer uma reflexão. Como é que eu posso preservar estes rios lindos e maravilhosos? Como é que eu posso preservar a biodiversidade que temos nos rios da nossa Amazônia? E quando você fizer uma visita a Porto Velho, não esqueça de conhecer o museu que tem no nosso Parque Circuito. Não, desculpa, Parque Circuito tem um museu que é da borracha, ok? Parque Circuito, Museu da Borracha. E nós temos o Parque da Cidade, está na Zona Norte, aonde tem um catálogo muito grande dos peixes que tem no nosso estado. Só você indo lá para ver essa quantidade. Foi feito com a construção das hidrelétricas do Madeira. Fizeram o chamado inventário, ou seja, catalogar os peixes que tem no nosso estado. Vai lá, quando vem a Porto Velho, vai lá conhecer. Não faz mal, nada mal, ok? Dando sequência, nós temos o rio Roosevelt, tá? Como ele já diz aí, é o nome desse rio, tá? E quem foi o Roosevelt? Roosevelt foi o presidente dos Estados Unidos de 1930 a 45, Franklin Delano Roosevelt. Ele esteve em Rondônia, passando por aqui, tá, numa expedição com o Marechal Rondon, ok? E ao passar por essas regiões, ele desceu por esse rio aí, dando nome também ao rio, chamado Rio das Dúvidas. E um detalhe, se você encontrar aí algumas imagens fora esta do Roosevelt, você pode encontrar ele aí com uma grande... Olha, eu acho que ele tem aqui, olha só, tá pegando o animal, uma paca. Se fosse hoje, hein? Não podia ser imagem hoje não, né? Questão ambiental aí, pegando a paquinha aí. Ele está querendo fazer um churrasco com essa paca. Essa daqui, ó, Bill Roosevelt, ou seja, Bill, ó, hoje é reserva Roosevelt. E aí você tem os caras aí, tudo, ó, fazendo aquela pose para foto. Ah, olha aqui onde está o cinto do cara aqui, deu para perceber? Onde está a fivela do cinto dele aqui? Portanto, o que é que nós temos aí? Um estudo, tá? Um estudo que foi feito naquela época, já conhecendo a riqueza da Amazônia. Onde é que tem essa foto? Ó? Museu do Índio. Museu do Índio da FUNAI. Beleza? Diante disso aí, nós temos a importância que tem essa região. Hoje é uma região que tem uma pescada muito grande, tá? Você tem aí um livro chamado O Rio da Dúvida, A Sombria Viagem de Theodore Roosevelt e Rondon pela Amazônia. Um excelente livro para você ler, ok? Aí nesse rio tem muitas cachoeiras, muitas corredeiras, portanto, é importante você ir lá dar uma lida nisso aí. Se você gosta de Rondônia, por que não ler? E aí, claro, você vai cada vez mais ter um conhecimento na aula do Beto, na aula do Loresmar. Por quê? Porque você está conhecendo a história, você está navegando pelos rios da Amazônia, levando esse conhecimento com você, indo buscar cada dia mais conhecimento, tá? Lembrar que esse rio Roosevelt, quando você observa no mapa, ele nasce em Rondônia, mas ele não deságua em Rondônia. Olha só o que nós temos aí, ó. A bacia hidrográfica do rio Roosevelt tem suas nascentes na Chapada dos Parecis, lá no município de Vilhena, portanto, que é no sul do estado. Divisa de quem? Do estado do Mato Grosso, mas aí ele desce por o Mato Grosso e ele desemboca no rio Amazonas, no rio Madeira, lá no estado do Amazonas. Constitui um afluente da margem esquerda do rio Aripuanã, que por sua vez deságua no baixo rio Madeira, baixo, junto à cidade de Novo Aripuanã. Professor, pois não, fala. Eu encontro essas palavras, novo, alto, madeira, baixo, madeira. O que é o alto?
é a região onde estão as corredeiras, tá? A parte próxima, aí é onde tem as foz do rio. A parte baixa, próxima no rio, vai desembocar. Portanto, é a linguagem utilizada dentro da hidrografia, tá? Diante disso aí, olha o que é que nós temos aí. Apresenta um curso geral, orientado sul-norte, olha só, sul-norte, tá? Tendo como tributários são o quê? Tributários são os afluentes, tá? 2 tributários, Capitão Cardoso e Tenente Marques, olha o nome aí dos caras que passaram por a região. E Machadinho e Branco pela margem esquerda, tá? Você deve estar pensando aí, olha, mais ou menos assim, ó. Aqui vai passando o rio Madeira, certo? Que isso aqui é o rio Madeira. Rio Madeira. Suponha que Porto Velho esteja aqui, PVH. Isso aqui é margem direita. Porto Velho está na margem direita do rio Madeira. Esse lado, margem esquerda. Aí o rio Roosevelt vem aqui, ó. Portanto, quem é margem direita? Isso aqui, ó, margem direita. E esse lado aqui, ó, margem esquerda. Beleza? Todos são alimentados através de quê? Das chuvas que ocorrem nesta região. Olha aí, Rio Roosevelt, bom para a pesca. Aê, meus queridos, se você convidar para ir comer um peixe desse, olha o tamanho da cabeça do peixe. O peixe grande, tá? Portanto, é a chamada pesca esportiva, ok? Já pescou aí, professor Arimaté? Não, nunca pesquei não, tá? Mas já comi peixe vindo daí, bem gostoso, ok? E aí você tem aqui, ó, vejam bem agora aí, ó, olha só, essa questãozinha, bacia hidrográfica já teve em concurso, ó, bacia do Guaporé, o verdinho, esse lado é o estado de Rondônia, isso aqui, ó, é que é o divisor de água, ok? Divisor d'água. Portanto, o principal divisor de água é quem? Chapada dos Parecis para Carros Novos. Olha aí. 1, bacia do Guaporé. 2, bacia do Mamoré. Esse lado é brasileiro, o outro lado é boliviano. Bacia do Abunã. Observe que a bacia do Abunã está na margem esquerda. Margem esquerda. Está descendo aqui o Madeira, número 4, ó. Jamari, olha aqui o Jamari, ó. Ok? É o número 5. Bacia do Machado. É só você observar para o mapa que você observa que a maior bacia totalmente rondoniense é a bacia do Rio Machado, o Rio Roosevelt, totalmente rondoniense. Mas, professor Arimateia, fala, meu filho, o Roosevelt está saindo de Rondônia? Está. Quem é que você vai ter aqui ao lado? Mato Grosso. E aí, desse lado, vem o Amazonas. Por isso que ele sai de Rondônia, passa pelo Mato Grosso e desemboca lá no Amazonas. Esse lado aqui vai ser margem direita. Este lado aqui, margem esquerda. Se eu estou descendo o rio, eu estou no sentido Jussante. Se eu estou subindo o rio, eu estou no sentido montante. Esse aqui, que é o rio Ji-Paraná, o rio Machado, também tem projetos nele para construir hidrelétricas. Vão construir? Não sei, estou dizendo que tem projeto. Beleza? Portanto, você observando o mapa de Rondônia, você observa a importância que tem o nosso estado através da hidrovia. Tá? Quando nós falamos dessas hidrovias, nós estamos falando de rios que eles cortam alguns municípios. Tá? Nós temos algumas crises hídricas em Rondônia,
mas depende se o período de estiagem prolongar. Mas nós somos um estado que temos um grande potencial hídrico. Daí, o que é que vem se desenvolvendo nos últimos anos? A grande criação de peixe, a piscicultura. Por sinal, tem um curso aqui no estado de Rondônia, pela Universidade Federal, que é Engenharia da Pesca. Tá? É um dos grandes puxadores do nosso agronegócio, é essa criação de peixe no nosso estado. Uma carne aí que é muito saudável, né? Aí o destaque para o tambaqui, que hoje chega praticamente a quase todo o território nacional. E diante disso, vem se observando cada dia mais investimento dentro dessa área. Como também nós podemos levar em consideração, quando nós falamos de água, 70%, quer dizer, o setor que consome mais água, eu ia falar do nosso organismo, tá? Eu ia dizer que o nosso organismo tem 70% do corpo formado de água, é biologia. Mas o setor que consome mais água é a agropecuária. Pesquisa aí no Google para você ver quantos 1.000 litros de água é para produzir 1 quilo de carne bovina. Isso é chamada água virtual, aquela água que você não vê. Portanto, o Brasil também exporta água virtual. E por que o nosso estado se destaca nessa criação bovina? Porque nós temos uma pecuária abastecida e alimentada, principalmente pela produção da nosso capim natural, tá? A nossa pastagem natural, chamado proteína verde. O nosso boi é muito saudável. E aí, vindo para nossos rios, nós temos um pescado muito importante para a nossa economia, que para preservar nos meses a partir de outubro até março, 6 meses, abril, tá? Modo de 5 a 6 meses, tá? Algumas espécies são diminuídas, questão da pesca. Você pode pescar apenas para alimentação, mas não para vender em grande quantidade. Isso para que possa manter esse equilíbrio dentro do nosso estado, porque se produzir uma pesca predatória, nós iremos ter consequências negativas, tá? Um outro ponto que nós iremos observar é quando nós falamos das embarcações. Nós temos embarcações de grandes calados que andam pelo Rio Madeira. São grandes navios, principalmente na época de estiagem, de médios calados e pequenos calados. Nós temos na nossa Amazônia chamadas voadeiras. Portanto, os nossos rios ainda são grandes rodovias, mas apenas uma metáfora, para nossas embarcações. Portanto, estas hidrovias levam até a população ribeirinha e traz da população ribeirinha para outras regiões. Ela leva alimentos e traz alimentos, leva saúde. Como assim, professor? Médicos que vão até essas regiões, enfermeiros, tá? E voltam, tá? Tudo isso integrando, portanto, a região que tem mais água no Brasil, que é a região norte, da qual nós fazemos parte, ainda é uma região que tem uma pequena integração, tá? Portanto, fica aqui a importância de você entender tudo isso. A importância desta água, que ela está em todos os lugares. Mesmo assim, nós aí iremos encontrar muitas vezes questão com a água, como é na cidade de Porto Velho, com crise hídrica, principalmente pelo abastecimento, que é a questão da água potável, água tratada. Portanto, para preservar nossas aulas, os biólogos, os climatólogos,
Os especialistas nessa área dizem que devemos preservar as matas ciliares. E o que são matas ciliares? São as vegetações que estão às margens dos mananciais, que são em rios, são as nascentes. Essas nascentes, elas abastecem os nossos rios. E abastece quem? A maior bacia hidrográfica do planeta, que é a bacia amazônica. Portanto, no nosso caso específico de Rondônia, do nosso agronegócio, temos de ter cuidado também com os agrotóxicos, para não cair nessa nossa grande bacia hidrográfica. Enquanto outras regiões estão passando no ano de 2021 por crise hídricas. E nós ainda não estamos vivendo isso. Portanto, meu querido jovem, meu querido, você pense que a água, ela tem uma grande importância para uma economia. E nós temos muita água. Agora, nós temos aí desenvolvimento de técnicas também de irrigação, que é bastante produtiva. E aí, vejam só, a grande quantidade já de horta e fruta e granjeiros que são produzidos no nosso estado. Isso devido a quê? À riqueza que nós temos da água. Portanto, quando nós falamos das bacias hidrográficas, todo o rio, por pequeno que seja, ele é formado por uma bacia hidrográfica. Ele tem um divisor de água, ele tem um rio principal. Qual é o rio principal aí do seu lugar? Fala para mim aí, por favor. Esse rio, ele tem o quê? Afluentes. Esses afluentes têm subafluentes. Ele tem uma alimentação. Essa alimentação depende de quem? Da chuva ou da neve. No caso que Rondônia não tem neve, chuva. Mas o rio Madeira tem um derretimento da neve lá na Cordilheirinha dos Andes. Entendeu bem? Ele tem um período de cheias. Ele tem um período de estiagens. Portanto, a água é vida. E essa vida deve ser preservada. Essa vida deve ser conservada. Por quem? Por todos nós. Não é que nós temos muita água no nosso estado que devemos desperdiçá-la. Devemos estar preparados para ter desenvolvimento de forma mais sustentável. Beleza? E aí, ainda tem mais. Quando nós falamos dessa bacia hidrográfica, em Rondônia nós temos 7 importantes. Memoriza esse mapa, fica atento a ele. Vamos mais uma vez dar mais uma passadinha por ele. Na revisão, nós vamos juntos. Mas aqui vem aqui, ó, mais uma vez. Olha aqui, o Vale do Guaporé. Vale do Guaporé, certo? Portanto, nessa região, os rios, a maior parte aqui, o rio é de planície, muito importante para a navegação. O rio Mamoré também é navegável. Daqui em diante, ó, aqui eu tenho chamado essa parte aqui Alto Madeira, aonde tem as corredeiras, aonde foi construídas as hidrelétricas, tá? A hidrelétrica de Santo Antônio e a hidrelétrica de Giral. Nesse aqui foi construída a hidrelétrica de Samuel, portanto ele é de Planalto. Esse riozinho aqui pequenininho é o rio Abunã. Por sinal, agora recentemente o governo brasileiro inaugurou a ponte que liga Rondônia ao Acre, nessa região, portanto importantíssimo. O rio Jamari, quer dizer, o Jamari daqui é um rio de Planalto. Esse rio aqui, ó, também é um rio de Planalto, mas lembrando que algumas regiões podem ser navegável. E saindo daqui, o famoso rio Roosevelt, tá? Portanto, nós temos aqui a nossa rede hidrográfica do nosso estado, no qual estamos bem distribuídos por todos os municípios, ok? É uma aula fácil,
no qual você deve fazer análise socioeconômica e ambiental da importância dos nossos rios. Sempre destacando que o Madeira, ele teve importância no processo de colonização, teve e tem importância e vai continuar tendo importância no desenvolvimento econômico. A maior parte, por exemplo, do petróleo, do gás de cozinha que vocês recebem nas residências de vocês, nos carros de vocês, saíram de onde? De Porto Velho, que chegaram pelo Rio Madeira, ok? Mas estamos chegando ao final aí desta aula, falando das bacias hidrográficas. Espero de vocês tenha ficado bem claro a importância que tem os nossos rios. Meu querido jovem, conto com vocês para que possamos ter esses rios correndo aí por muitos anos. Os nossos professores que estão aí, tá? Vamos fazer com os nossos queridos jovens que estão aí a despedida. E por que não fazer aí aquele peixe gostoso da sua cidade? Tá? Mas também pode fazer o churrasco, indireto ou indiretamente está relacionado com a água, mas você pode ser vegetariano, também está relacionado com a água. E falando de água, eu agradeço ao grande Criador do Universo por tanta água que disponibilizou aqui no estado de Rondônia. Muito obrigado, meu jovem. Muito obrigado a você, professora, a você, professor. Meus queridos terceiro ano, vamos ficar de férias, vamos para ir para a faculdade. Até o nosso próximo encontro.